Olá pessoal, eu sou o professor Sidney Bressan e vou estar falando com vocês agora ainda sobre ângulos, só que vamos falar agora dos ângulos complementares, os ângulos suplementares, ângulos replementares e adjacentes, ok? Bom, os ângulos complementares, pessoal, são aqueles ângulos, são dois ângulos em que sua soma resulta em 90 graus, isso é, um é o complemento do outro. O que quer dizer, gente, complementar? Complementar é quando você soma dois ângulos, no caso aqui, ó, este ângulo alfa aqui, ó, gente, sinalado aqui, ó, mais esse outro aqui, ó, o beta, esse outro aqui, esses dois ângulos somados vai dar 90 graus. Note que se eu considerar toda essa região, está desenhada aqui no cantinho, gente, aquele símbolo de 90 graus. Então, isso aqui vai dar 90 graus. Então, toda vez que eu somar dois ângulos e eles der 90 graus, eu posso dizer assim, galera, ó. Então, vou tirar essa caneta daqui, assim, ó. Se eu tenho dois ângulos, no caso aqui, ó, esse ângulo aqui, o alfa, mais outro ângulo, o beta. Então, se eu somo esses dois e eles vai interar até 90 graus, então assim, igual a 90 graus, eu tenho um ângulo, são ângulos complementares. Então, toda vez que somar dois ângulos e chegar a 90 graus, são ângulos complementares. O que quer dizer isso aqui, pessoal? É assim, ó, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, 90 graus, só que ele foi dividido aqui, ó, e tirou um ângulo de 30 graus, eu sei que aqui tem um valor x, que esse valor mais esse, eu tenho certeza que é igual a 90 graus. Eu posso fazer assim, ó, x mais 30 é igual a 90 graus. Se eu sei que x mais 30 é igual a 90 graus, então, galera, esse 30 eu posso passar para o outro lado negativo, equacionar esse problema, né? Está equacionado, a gente resolve facilmente uma medida desconhecida. Então, olha só, galera, posso fazer assim, ó, x, eu tiro 30 graus daqui e tiro 30 graus daqui, para ficar só o x. Então, vai ficar assim, ó, tirei os 30 daqui, eu vou tirar os 30 daqui também. Então, assim, ó, 90 tira 30, vai sobrar quanto, pessoal? 60, né? Então, 60, no caso, graus. Então, eu sei que aqui é 60 graus. Então, eu posso equacionar o problema por causa do conceito de ângulos complementares. Por quê? Este ângulo mais este ângulo que está aqui, ó, marcado por x, chamado de x, a medida x. Então, eu sei que esse mais esse vai dar 90 graus. É por isso que eu posso usar essa técnica aqui, tá ok, pessoal? Galera, então, ângulos de 90 graus são dois ângulos que somados intera 90 graus. Agora vamos falar um pouquinho dos ângulos suplementares. Esses são os ângulos complementares que acabamos de ver. Agora vamos ver os ângulos suplementares. E os ângulos suplementares, nós temos que ângulos suplementares são dois ângulos que, somados, são iguais a 180 graus. Bom, agora, nessa figura aqui, nós temos dois ângulos, esse ângulo alfa aqui e esse ângulo beta aqui, ó. Dois ângulos. Esses dois ângulos somados vai formar esse ângulo todinho verde aqui, gente, ó. Esse ângulo todinho verde aqui, ó, é um ângulo raso. Bom, o ângulo raso, a gente já sabe que tudo isso aqui vai dar 180 graus. E esse cara mais esse dá 180 graus. Então, vamos pensar assim, se esse cara aqui tem, colocar aí 50 graus, se esse tem 50 graus, quanto falta para dar 180 graus? Eu posso descobrir quem é esse cara aqui. Então, a gente pode fazer essas operações de acordo com conhecimentos, tipo este conhecimento aqui, ó, ângulos suplementares. Toda vez que você tiver dois ângulos suplementares, eles somados vai dar 180 graus. Então, eu posso falar que o ângulo beta mais o ângulo alfa é igual a 180 graus. Ok, pessoal? Se eu somo esse mais esse, vai dar um ângulo inteirinho aqui, ó, de meia volta, de 180 graus. Então, ângulos suplementares são ângulos que somados vai dar 180 graus. Então, se eu falo que esse cara aqui tem 50 graus, então quanto que tem esse cara aqui, ó? É fácil. Ó, vou falar aqui, ó, que o beta, olha aqui, vamos equacionar aqui do ladinho. O beta mais esse cara aqui que é 50, tem que dar quanto, pessoal? Tudo isso aqui,
180 graus, ó, 180 graus. Então, vai ficar assim, ó, esse 50 aqui está positivo, vai passar para o outro lado negativo, ou seja, vou tirar 50 daqui e tirar daqui também. Se eu tirar 50, vai ficar só o beta aqui, ó. Então, aqui eu tenho que tirar 50 também. Então, vou tirar 50, ó, menos 50. Nesse caso, o beta vai ficar aqui sozinho e vai ficar o valor real dele, 180 menos 50. Galerinha, 0 tira 0 é 0. E 8 tira 5 é 3. E 1 não tira nada. Então, 130 graus. Não esquece do graus. Esse cara aqui mede 130 graus, se esse cara medir 50 graus. Foi só uma hipótese, correto? Então, ângulos suplementares são ângulos que somados vai dar 180 graus. Ok, pessoal? Vamos ver o próximo ângulo aqui da lista, que é esse cara aqui que está do lado, na verdade. Vou colocá-lo aqui. Pessoal, nós falamos do ângulo complementar, falamos do ângulo suplementar e agora vamos estar falando do ângulo replementar. Então, os ângulos replementares são aqueles ângulos que, quando somados, eles fazem a volta completa, ou seja, 360 graus. Ó. Ângulos replementares, estes ângulos são aqueles que, quando somados, irão resultar em um ângulo giro. Ângulo giro é um ângulo de volta completa, com valor igual a 360. Gente, quantos ângulos podemos perceber aqui? Ó? Se a gente analisar aqui, ó, essas semi-retas aqui, ó, vamos chamar esse cara aqui, já que tem um D aqui, então esse cara aqui é o D. Então, vamos chamar de D, e aqui está o A, então vamos dar esse ponto aqui A, e vamos dar esse cara aqui, ó, H, e aqui um pontinho de D, não, de B. Essa semi-reta aqui, ó, vamos chamar de D também, DH e D, ó, formam este ângulo que eu vou pintar de rosa aqui, e esse outro ângulo aqui que eu vou passar uma tinta azul nele, ó. Toda essa região aqui, ó, é um outro ângulo, ok? Então, essa região aqui, ó, esse ângulo, pode medir mais ou menos aqui, galera, uns 40 graus, vamos colocar aqui, ó, uns 40 graus. Se esse cara mede 40 graus, eu somo toda essa região aqui, ó, todinha, e vai ter que dar quanto, gente? 360 graus. Então, esse cara aqui é D, ó. Então, é D. Então, quanto que mede o D aqui nesse caso? Se eu sei que é um ângulo replementar, eu sei que esse ângulo mais esse ângulo vai dar 360 graus. Então, eu posso falar que 40, vamos chamar de 40 esse, mais essa medida aqui, ó, D, é igual a 360 graus. Galerinha, é só eu tirar esse 40 daqui, aí eu tenho que tirar também desse lado aqui, para ficar igualzinho essa igualdade aqui, permanecer. Então, aqui vai ficar o D igual a 360 menos 40. Olha só, se eu tirar 40 daqui, gente, ó, vai ficar 320. Então, assim, ó, o D é igual a 320 graus. Então, toda essa região aqui, ó, mede 320 graus. Galerinha, ângulos replementares geralmente não aparecem, não são utilizados, ok? Porque a gente acaba aqui utilizando a medida para o outro lado, em vez de ficar medindo toda essa região assim, ó, a gente acaba medindo só essa outra parte que falta aqui, no caso 40. Geralmente dá para resolver o problema só assim, tá? Medindo a parte mais próxima. Só que existem, né, e é bom falar deles também. Gente, depois do ângulo replementares, que nessa questão de medidas assim, a gente faz o último agora, nós temos o adjacente. Ângulos adjacentes, pessoal. Os ângulos adjacentes são aqueles ângulos como se fosse um vizinho. Aquele um que tem um lado em comum. Mas não só isso. Existe uma regrinha, olha só. Ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum. Mas as regiões determinadas não possuem pontos em comum. Galera, olha aqui, ó. O que seria região determinada? Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho um ângulo assim, mais ou menos, ó, vou colocar aqui origem O, aqui B, e aqui nessa outra semi-reta, vou colocar C. Galera, se eu tenho este ângulo aqui, toda essa região aqui, ó, é uma região angular. Quando fala da região não possui pontos em comum, quer dizer que se eu tivesse um outro ângulo aqui, que eu vou fazer em rosa aqui do lado, ó, com esse lado aqui em comum, esse outro ângulo, vou colocar aqui, vou colocar H aqui.
Gente, ó, essa região angular, que é tudo isso aqui, ela é infinita para cá, essa região angular não tem nenhum ponto em comum com essa. Então, são ângulos adjacentes. Ok, pessoal? Então, esse ângulo aqui e esse são adjacentes. Eu posso falar que esse ângulo aqui, ó, BOC, é adjacente ao ângulo COH. Ok, pessoal? Esses dois ângulos, eles são adjacentes. E eles não possuem nenhum ponto em comum. Os pontos que estão nessa região não estão nessa região, ok? Professor, mas como seria um que não é adjacente? Então, veja bem. Eu poderia dizer que o ângulo BOH, esse ângulo todinho aqui, ó, gente, eu vou fazer ele de verde para vocês entenderem. Todo esse ângulo aqui é um ângulo, olha aqui, ó, é um ângulo BOH. Eu posso falar que esse ângulo aqui, ó, é o BOH. Esse ângulo todinho aqui, ó, ângulo verde, tá ok? Então, aí eu pego o ângulo COH e pergunto para você, será que ele é um ângulo adjacente? Pois ele tem um lado em comum. Ó, esse lado H é em comum. Então, vou colocar ele aqui, ó, CO e H. Então, esse ângulo aqui tem algo em comum? Tem um lado em comum, que nem diz aqui, ó, os ângulos possuem um lado em comum, mas as regiões determinadas não possuem pontos em comum. Então, quer dizer que os pontos que estão dentro de uma região angular não pode estar dentro do outro também. E é isso que acontece, gente. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o OH é o lado em comum. Mas, como esse ângulo está bem aqui, dentro desse outro ângulo maior, eles possuem os pontos em comuns dessa região aqui. Nesse caso, não é adjacente. Esses dois não poderiam ser adjacentes. Ok? Vamos olhar a figura original aqui, pessoal. Nós temos um ângulo assim, ó, AOB, AOC, BOC e AOC. Já disse, né? Então, nós temos esse ângulo verde aqui. Desculpa, pessoal. Nós temos esse ângulo verde aqui, todinho, pegando os dois ângulos laranjas, ó, tá vendo? Então, eu posso dizer que o ângulo AOB, ele é adjacente ao ângulo BOC. Então, esse ângulo aqui, galera, ó, esse ângulo aqui, ele é adjacente a este ângulo aqui. Mas por que, professor? Ora, porque aqui, ó, nós temos um ponto em comum, um lado em comum, né? Um lado em comum, é vizinho, e não temos nenhuma região angular em comum, ó. Esse daqui está dessa semi-reta para baixo e esse aqui está semi-reta para cima. Então, os dois ângulos são vizinhos, mas não tem nada dentro das regiões angulares em comum, beleza? É como se fosse exatamente a casa do lado da sua. Tem um muro, a casa dele está lá, a sua está ali, e não tem nenhum terreno, você não tem posse do quintal do vizinho, não é isso mesmo? Então tá, então os ângulos adjacentes, eles podem ser vizinhos, mas eles não podem ter regiões em comum, ok? Então tá bom, pessoal. Por hoje é isso daqui, e depois a gente vai estar fazendo uma lista de exercícios, tá? Envolvendo esse conhecimento. Tchau, tchau.